Olha, só não consegue enxergar esse detalhe quem está sendo pago para ficar cego ou quem é muito bitolado, burro, ilimitado, né? Porque eles usam termos, eles usam esses floreios. Ai, porque atacou as instituições. Aí, quando a gente vai para os posts, aliás, essa é uma crítica que eu fazia já quando começaram os inquéritos das fake news, né? Naquela época, ainda até os isentões estavam a favor. Hoje eles já, a gente vê alguns editoriais no Estadão, a galera que era do antagonista, meio que já falando em censura que a gente já denunciava desde lá. E eu falava assim, olha, qual que é a fake news? Porque eles não mostravam as postagens, mas agora eles perderam totalmente a vergonha na cara, se é que algum dia tiveram, ou um pouco da timidez, eles estavam meio tímidos no início do processo, e agora a gente fica sabendo qual exatamente que é o post antidemocrático, de fake news ou de desinformação, ataque às urnas, ataque à instituição. E quando eles revelam esses posts, fica muito claro que o que está sendo criminalizado ali são as críticas ao STF, porque não é crime em uma democracia chamar o STF de autoritário, falar que nós vivemos em uma ditadura da toga. A esquerda não passou 4 anos chamando o Bolsonaro de genocida, isso é do embate político, é normal. Mas quando se fala sobre o STF, qualquer crítica vira ataque à instituição. Quando a gente critica o Alexandre de Moraes dizendo que ele é autoritário, que ele é um ditador, vira um ataque à instituição do STF. E a gente perdeu totalmente o direito, inclusive, de fazer manifestações. Isso aconteceu desde o 8 de janeiro. Aquilo ali é a criminalização da manifestação, porque aconteceu sim uma baderna, um quebra-quebra, que é daquele pessoal, Marco, que está desde a época da Dilma, pelo menos que eu acompanho, esse pessoal do 8 de janeiro, ok, teve gente ali que já estava dentro do prédio, uma coisa esquisitíssima, né, que parece muito, eu não posso afirmar com certeza, porque, mas eu acho que sim, que eram infiltrados da esquerda, que iniciaram o quebra-quebra. Mas a gente precisa ver que essa manifestação com a Priscila, aquele pessoal todo do vídeo que ficava convocando o pessoal para ir a Brasília nessa manifestação do 8 de janeiro, são intervencionistas, eles pregam a intervenção militar desde a época em que a gente ia para a rua pedir o fora Dilma. Eu estava nas ruas nessa época e eu me lembro muito bem. Esse pessoal, inclusive, já foi em alguns episódios na Paulista expulso das manifestações da direita, porque a direita eu não vou falar assim, a direita verdadeira, né? Porque tem ali um monte de direita, mas essa direita que acreditava numa mudança sem que os militares assumissem o comando, não queria esse tipo de manifestação, mas mesmo assim não é crime que eles peçam isso. Mas foi esse pessoal, foi a junção desse pessoal que provocou o 8 de janeiro. E, sinceramente, de uma forma totalmente desnecessária. Por que fazer uma manifestação num domingo em Brasília, depois que já saiu o resultado da urna? Então, fica parecendo, vou usar palavras suaves aqui, que tudo isso foi organizado justamente para criminalizar o movimento que projetou a direita. Não só as redes sociais projetaram a direita, como as gigantes manifestações que eram realizadas em todo o Brasil. E depois do 8 de janeiro, para finalizar aqui o meu comentário, parece que houve ali uma centralização dos políticos que já foram expulsos de carros de som na Paulista. Eu já vi políticos ser expulsos de carro de som na Paulista. E foi monopolizado, o Malafaia monopolizou, coloca só um único caminhão, manifestação somente em São Paulo, e isso enfraqueceu os movimentos de rua, que são tão necessários numa hora como essa, para chamar a manifestação em todo o Brasil, descentralizada, com 8, 10 caminhões na Paulista, como a gente sempre viu. É isso que a gente tem que retomar urgentemente. Assim, ó, o pessoal fica falando aqui, eu entendo vocês quando falam que manifestação não adianta nada, eu entendo o desânimo, porque realmente a gente tá numa situação de revés, mas assim, a gente tem duas opções, a gente fica em casa e a coisa só piora, ou a gente se arrisca, vai pra rua e faz o que tem que fazer. As manifestações, o movimento de rua da direita começou em 2013, e para quem não estava na época, eu vou relembrar.
lembrar, em 2013, Dilma Rousseff era presidente. O Bolsonaro era um único deputado que falava sozinho na Câmara. Tá? É dessa época que começou. A esquerda convocou o movimento, nem era Antifa na época, eram os Black Blocs. Teve até a morte do jornalista, aqueles protestos pelo valor da passagem. Só que naquela época, a população comum, que não era de esquerda, começou a ir para a rua também, sem liderança. Tá? Sem liderança. O protesto era da esquerda e as pessoas foram para a rua e descobriram que o movimento de insatisfação da direita era muito maior. E dali, sem liderança política, sem Malafaia convocando, sem tudo isso, sem caminhão de som, o pessoal começou a ir para a rua e o movimento começou a ganhar força. E diversos movimentos de rua surgiram. Movimento Bumbum Livre, que a gente sabe de tudo isso, mas eles têm capacidade de mobilização e têm organização. Eu tenho diversas divergências com o MBL, coloquei o apelido neles de Movimento Bumbum Livre, fui eu que fiz o recorte dos vídeos que fez o canal deles cair, eles me odeiam, mas eu preciso reconhecer que naquele momento foi MBL, Movimento Vem Pra Rua, Direita São Paulo, Direita Minas, todos esses movimentos foram minados pelos próprios políticos da direita. Foi graças a esse movimento que houve o enfraquecimento das manifestações. E para quem está dizendo que manifestação não dá resultado, a Dilma Rousseff só sofreu o impeachment e naquela época ela sondou os militares para decretarem uma GLO e isso só não aconteceu porque o povo estava em peso na rua. A manifestação não é um movimento que se faz para que no outro dia tudo seja resolvido, porque isso não vai acontecer. Se você acha que vai fazer uma manifestação e tudo vai ser resolvido, desculpa, a gente não vive na Disney, tá? Aqui é o Brasil. São diversas manifestações, a insistência do povo na rua, mostrando a sua força, especialmente em ano de eleição, que pode virar o jogo. Ficar de derrotismo dizendo que nada adianta e que não vai mais a manifestação, não vai resolver. Isso sim não vai resolver.